Sobre a anistia, são duas coisas diferentes que no fim elas se unem. Existe a anistia para o pessoal da ditadura de 64, que é isso que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, que o Supremo está se debruçando para começar a definir essa situação, e existe a anistia a esses golpistas agora de 22. Então, o Supremo Tribunal Federal, quando pauta hoje a lei da anistia, o alcance da lei de anistia de 64, claramente o STF está dando um recado de que anistia não é assim, não é essa bagunça toda. Então, nem vem querer anistia agora para pessoas que nem foram julgados e que tentaram cometer um golpe de Estado em 22, porque a gente está traçando uma linha sobre o que pode e o que não pode em relação à anistia. E não pode quase nada, viu? A gente, normalmente no jornalismo, a gente fala do mais recente agora e depois volta para o que aconteceu antes. Eu vou ousar subverter essa ordem e contar para vocês que em 2010 o STF definiu que a lei de anistia, aquela que foi editada em 1979, ela não podia ser mexida, ela tinha que perdoar, ela foi criada para perdoar os militares que cometeram crimes durante a ditadura e também quem estava lutando contra a ditadura. Hoje pode parecer um absurdo, mas na época foi muito importante para pavimentar a democracia que a gente vive hoje, embora ela esteja sob ameaça permanente, né, nos últimos anos, a gente vive num regime democrático muito por conta dessa lei de anistia. Então, em 2010, o STF definiu que isso tinha que continuar assim mesmo. Só que lá em 2010, a OAB apresentou um recurso ao STF falando o seguinte: não, peraí, existem crimes continuados, crimes de caráter continuado. O que é isso? São pessoas que foram desaparecidas, né, ou seja, foram assassinadas, foram mortas pela ditadura ao longo da ditadura militar e que os corpos nunca apareceram. Então, a tese é a seguinte: como esses corpos nunca apareceram, esses crimes estão sendo perpetrados até hoje. Então, a lei de anistia de 79 não pode anistiar um crime que está acontecendo hoje. Se o crime está acontecendo hoje, ele precisa ser punido. O que foi julgado no plenário virtual do STF na semana passada? Que esses crimes, quando essa tese for julgada, ela vai ter caráter de repercussão geral. Ou seja, a tese que for definida pelo STF, ela vai precisar ser aplicada por tribunais de todo o país em casos semelhantes a esse. Ou seja, foi apenas esse aspecto técnico que foi definido. Então, agora o Supremo Tribunal Federal vai precisar julgar se esses crimes continuados eles são passíveis de anistia ou não. O que acontece? Dentro do STF existem duas alas. Uma delas, que é capitaneada pelo Flávio Dino, que foi o relator dessa repercussão geral, ele quer que isso seja julgado o mais rápido possível. Ele tem interesse que, inclusive, que essa regra baixe e que possam ser processados e julgados militares que cometeram crimes ao longo da ditadura, como acontece nos nossos países vizinhos, como a Argentina fez há pouco tempo. Então, esses países latino-americanos, eles punem os ditadores. Não existe anistia para essa gente. E é isso que o Supremo Tribunal Federal, pelo menos uma ala, quer fazer. Só que existe outra ala que diz o seguinte: não é um momento político interessante, porque as tensões do Supremo Tribunal Federal com outras instituições, inclusive com as Forças Armadas, podem inflamar ainda mais nesse momento em que o Supremo está se preparando para julgar os mentores do golpe de Estado de 2022. Então acaba que são duas histórias diferentes que se encontram em muitos pontos e o que acontece? O mais provável é que quando essa tese for julgada no Supremo, vai ficar definido, sim, que esses militares que cometeram crimes perpetrados na ditadura e que continuam sendo cometidos até hoje, que são a questão de desaparecimento, por exemplo, a questão do Rubens Paiva, que a gente viu aí no filme do Oscar, esse tipo de crime, ele precisa sim ser punido, mesmo agora em 2025.